Se você é torcedor do Cruzeiro e está acostumado com aquelas reviravoltas que fazem o coração bater mais forte, prepare-se porque o que está acontecendo nos bastidores da Toca da Raposa ultrapassa qualquer roteiro de filme de suspense. A movimentação é silenciosa, estratégica e pode mudar completamente a rota do clube nos próximos meses, deixando um rival histórico completamente sem reação. Não se trata apenas de uma contratação comum, não é uma sondagem qualquer e muito menos um nome aleatório que surgiu na pauta de reforços. Estamos falando de uma jogada calculada, aprovada diretamente por quem comanda tudo hoje na SAF Celeste, e que pode representar um verdadeiro divisor de águas para o futuro do Cruzeiro. E não adianta correr para os portais agora, porque o que você vai ouvir aqui não está sendo revelado em nenhum outro lugar com esse nível de detalhe. O impacto dessa notícia pode causar um verdadeiro terremoto na base de um gigante do futebol brasileiro e colocar a Raposa em posição de absoluto destaque. Antes de continuar com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Então já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma bomba como essa e deixa o seu like porque o que está por vir vai te deixar sem palavras. E comenta aqui embaixo o que você espera do Cruzeiro nessa próxima janela de transferências, porque a diretoria está escutando cada voz da torcida nesse momento. Agora vamos continuar com a notícia. O torcedor celeste já se acostumou com o novo ritmo que o Cruzeiro vem impondo desde que Pedro Lourenço assumiu o comando da SAF. Investimentos mais certeiros, movimentações ousadas nos bastidores e uma reestruturação não apenas financeira, mas principalmente técnica e estratégica. E com Leonardo Jardim no comando da equipe, a exigência por reforços jovens, dinâmicos e com potencial de revenda aumentou consideravelmente. A missão da diretoria, agora, é se antecipar aos concorrentes, e é exatamente isso que está acontecendo nesse momento com um nome que vem despertando a atenção nacional, inclusive de clubes que disputam vaga direta para a Libertadores de 2026. Mas Pedrinho foi mais rápido, e a autorização já foi dada. O Cruzeiro quer dar um verdadeiro chapéu no Santos, e o alvo dessa disputa é ninguém menos que Jean Lucas, um atacante de apenas 15 anos, tratado como joia absoluta da Chapecoense. Com 21 gols marcados em 3 competições distintas só nesta temporada, o jovem vem sendo preparado para uma ascensão meteórica, e já existe planejamento interno para integrá-lo ao time sub-17 em 2026. A diretoria do Santos se antecipou, sim, chegou a enviar uma proposta oficial, mas a resposta da Chapecoense ainda não foi dada justamente porque o Cruzeiro entrou firme nas negociações. E o mais impressionante, quem conduziu a liberação do investimento para essa contratação foi o próprio Pedrinho, sem hesitar, mostrando que está disposto a comprar briga com qualquer clube do país para garantir o futuro do time celeste. Jean Lucas não é apenas mais um nome promissor no cenário nacional. Segundo informações apuradas com exclusividade, o Cruzeiro já mapeia o atacante há meses, e seu desempenho chamou atenção não apenas pela frieza nas finalizações, mas também pela maturidade em campo. Apesar da pouca idade, o jovem atua como um veterano, sabe se posicionar, tem explosão, visão de jogo e um faro de gol que lembra grandes ídolos do passado celeste. A ideia da diretoria é trazê-lo imediatamente para Belo Horizonte e prepará-lo sob um cronograma especial no CT da Toca da Raposa, com apoio integral da equipe de desenvolvimento de talentos do clube. O que torna essa movimentação ainda mais interessante é o fato de que outros clubes já estavam prontos para finalizar o acordo com a Chapecoense. Além do Santos, Atlético PR, Bahia, Grêmio e Internacional também manifestaram forte interesse no jovem. Porém, enquanto todos aguardavam uma resposta formal, o Cruzeiro se movimentou de forma silenciosa, acelerou os bastidores e convenceu os empresários do jogador de que o projeto em Belo Horizonte é o mais sólido. E mais, o clube já sinalizou com um valor de compensação financeira Chape que, mesmo ainda sendo mantido sob sigilo, supera o que os outros clubes ofereceram. O Santos, que se vê em um processo de reconstrução após o rebaixamento, via em Jean Lucas uma peça estratégica para o seu retorno à elite, mas pode ver seu plano desmoronar caso o Cruzeiro finalize essa investida. Internamente, o clube paulista já começou a considerar outras opções, ciente de que está prestes a ser superado por uma proposta mais robusta, mais planejada e vinda de um clube que, apesar de estar em reestruturação, já se apresenta como um projeto sólido e em ascensão. Dentro do Cruzeiro, a palavra-chave para esse tipo de contratação é projeção. A SAF está moldando o clube com uma visão clara de médio e longo prazo. E com Jean Lucas, a ideia é lapidar uma joia que pode render milhões no futuro. Os dados indicam que, se mantiver o nível de evolução, o atacante poderá estar apto a integrar a equipe principal já com 17 anos. Isso significa que, além de fortalecer a base, o clube já pensa na formação de um elenco ainda mais competitivo para as temporadas de 2027 em diante. Leonardo Jardim, que participa ativamente do planejamento de reforços e da formação de base,
teria aprovado o nome de Jean Lucas desde as primeiras análises feitas pela comissão técnica. A avaliação interna é de que o jovem pode ser trabalhado com as mesmas metodologias aplicadas em atletas profissionais, sendo preparado não apenas tecnicamente, mas também psicologicamente para assumir responsabilidades em campo. A integração com o elenco principal será gradual, mas a confiança no talento do garoto é absoluta. Esse movimento também mostra como o Cruzeiro vem mudando seu perfil de contratações. Em vez de apostas em jogadores experientes com altos salários e pouco retorno técnico, a diretoria vem preferindo apostar em atletas que possam evoluir junto com o clube. E a contratação de Jean Lucas segue exatamente essa lógica: trazer um talento bruto, com potencial de estrela, por um valor relativamente acessível, e moldá-lo ao estilo de jogo do Cruzeiro. Pedro Lourenço, que tem acompanhado de perto os trabalhos da base, tem se mostrado especialmente entusiasmado com a ideia de transformar o clube em um celeiro de craques. E, ao que tudo indica, essa nova política já começa a dar frutos. Nos bastidores, membros da diretoria já revelam que o investimento em categorias de base será intensificado em 2026, com mais olheiros espalhados pelo país e ampliação da estrutura de formação. A chegada de Jean Lucas seria um símbolo dessa nova era. A movimentação também revela a força de bastidores que o Cruzeiro vem reconquistando no cenário nacional. Se antes o clube era deixado de lado em negociações desse porte, hoje já é tratado como prioridade por empresários e atletas que enxergam o Projeto Celeste como um dos mais promissores do Brasil. A confiança na gestão de Pedrinho é um dos fatores-chave para essa mudança de percepção, e a contratação do jovem da Chapecoense é apenas mais um indicativo disso. Com a base cada vez mais fortalecida e o elenco principal mostrando sinais de amadurecimento, o Cruzeiro começa a criar um círculo virtuoso, revela jogadores, lucra com vendas e reinveste em novos talentos. Essa é a fórmula que clubes como o Atlético PR e o Red Bull Bragantino têm utilizado nos últimos anos, mas agora é o time celeste que se posiciona na vanguarda desse modelo. Jean Lucas pode ser o primeiro de uma nova geração que promete brilhar com a camisa azul estrelada. E não é apenas o departamento de futebol que está envolvido nessa operação. Psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos e até mesmo analistas de dados já foram acionados para montar um plano completo de integração do jovem atacante ao clube. A SAF do Cruzeiro entende que, para formar um craque, é necessário mais do que apenas talento em campo. A estrutura fora das quatro linhas é igualmente importante, e por isso, todo um ecossistema está sendo preparado para receber Jean Lucas da melhor maneira possível. O Santos, por outro lado, se vê em mais um momento de frustração que vai além de uma simples perda no mercado da bola. A disputa por Jean Lucas não é apenas por um jogador promissor, mas por prestígio, por moral no cenário nacional e por capacidade de reação no momento em que o clube paulista tenta, a todo custo, reencontrar o caminho da estabilidade. Após o rebaixamento para a Série B, a diretoria santista tem buscado jovens talentos como uma maneira de reconstruir sua identidade, apostando na base e em nomes que possam gerar resultados técnicos e financeiros a médio prazo. No entanto, a sucessiva perda de alvos estratégicos tem minado essa tentativa de reação, e a saída de Jean Lucas do radar do Peixe representa mais um golpe doloroso para quem já enfrenta uma crise de confiança dentro e fora de campo. A frustração toma contornos ainda mais graves quando se analisa o histórico recente. Não é a primeira vez que o Santos vê um talento escapar para um concorrente direto por falta de agilidade, organização ou, principalmente, poder de convencimento. Nos bastidores, fala-se em um desgaste crescente entre os profissionais responsáveis pela prospecção de jovens jogadores e a alta cúpula do clube, que estaria relutante em liberar os investimentos necessários para selar acordos estratégicos. Com a concorrência cada vez mais acirrada entre clubes que adotam uma visão empresarial do futebol, como é o caso do Cruzeiro sob o comando de Pedro Lourenço, o Santos se vê numa encruzilhada, tentando manter sua tradição formadora, mas perdendo espaço para projetos mais estruturados e financeiramente estáveis. A pressão da torcida, que já vinha crescendo desde o descenso, agora ganha um novo ingrediente com essa possível derrota no mercado. Nas redes sociais, conselheiros, influenciadores e ex-jogadores começaram a se manifestar sobre o que chamam de apagão estratégico da diretoria, que até identificou o talento de Jean Lucas, mas não conseguiu agir com a contundência necessária para garantir sua contratação. A sensação é de que, enquanto outros clubes se modernizam e apostam em inteligência de mercado, o Santos permanece preso a uma estrutura ultrapassada e lenta, incapaz de competir em igualdade com projetos mais ousados. Isso coloca ainda mais lenha na fogueira da crise interna, exigindo respostas rápidas e concretas da gestão santista, que já está sob forte desgaste. Enquanto isso, o Cruzeiro se fortalece. A capacidade de identificar oportunidades, agir com velocidade e garantir promessas antes mesmo que a concorrência se organize tem colocado o clube mineiro em outro patamar. A diferença está na forma como o projeto é apresentado aos empresários e atletas,
com clareza, metas definidas e estrutura de apoio que vai muito além do campo. E isso tem pesado muito na hora das decisões. O caso de Jean Lucas é apenas mais um exemplo de como o Cruzeiro vem conseguindo, nos bastidores, vencer disputas mesmo contra clubes que antes eram considerados favoritos. É o reflexo de uma gestão que entende o momento do futebol moderno e que sabe que, para se manter entre os grandes, é preciso planejar, agir e investir com inteligência. A janela de transferências que se aproxima promete ser movimentada, mas a Raposa já começou a agir antes de todo mundo. Com Jean Lucas, o clube pode estar garantindo agora um nome que valerá dezenas de milhões no futuro. E o mais importante, sem depender de sorte ou acaso. Tudo está sendo feito com base em planejamento, análise e visão de longo prazo. O torcedor que acompanha essas movimentações de perto já percebe que o Cruzeiro não está brincando em serviço. Agora, queremos ouvir a sua opinião. O que você achou dessa movimentação ousada do Cruzeiro para dar um chapéu no Santos pela contratação de Jean Lucas? Você acredita que investir em jovens promessas é o caminho certo para a reconstrução e o fortalecimento do clube? Deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse conteúdo com outros cruzeirenses e, claro, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma notícia bombástica como essa. Vamos juntos construir o futuro do Cruzeiro.